Portanto, devemos prestar maior atenção às coisas que ouvimos, para que em momento algum as deixamos escapar. Pois se a palavra dita por anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa recompensa, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, que no início começou a ser anunciada pelo Senhor e nos foi confirmada pelos que ouviram, tendo Deus também lhes dado testemunho, tanto por meio de sinais e maravilhas, como por diversos, variados milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com sua própria vontade. Vivemos em uma época na qual é incomum as pessoas se reunirem para ouvir o Evangelho. O fato de pessoas se reunirem aos domingos para ouvir a pregação da mensagem cristã não é tão comum hoje quanto era há 100 anos. Muitos consideram essa prática um anacronismo. Eles veem muito pouco sentido ou propósito nisso e consideram bem estranho aqueles de nós que a seguem. Qual é precisamente o motivo que temos para fazê-lo? Precisamos saber o motivo não apenas para podermos responder aos que nos perguntarem por que o fazemos, mas também por nós mesmos, para o nosso próprio bem. Comparativamente, hoje em dia poucas pessoas vão à igreja, mas também é possível que algumas estejam indo pelo motivo errado, por não terem considerado por que vão. Precisamos saber exatamente por que prestamos a maior atenção a essas coisas. O autor de Hebreus estava se dirigindo principalmente aos cristãos, que corriam o risco de deixarem essas coisas escapar e de se tornarem negligentes em relação a elas. Mas o que lhes diz é igualmente verdade para os incrédulos. Ele faz esse apelo sincero e solene para que dediquem a mais profunda atenção e cuidado a essas coisas, para que tenham muita cautela, a fim de não permitirem que a vida, por assim dizer, os carregue em sua correnteza, de modo que deles deixem escapar o seu porto, e no final vejam-se perdidos. Ele os adverte sobre a terrível possibilidade de negligenciar tais coisas, talvez não por vontade própria, mas por estarem muito preocupados com os outros assuntos. A vida é tão repleta, atraente e sedutora, e há tanto a ser feito que a agenda de muitas pessoas fica tão cheia que elas não pensam nessas coisas. Portanto, o autor de Hebreus nos adverte sobre tudo isso e não se contenta apenas em nos advertir, ele nos dá razões, ele nos diz por que o Evangelho deve ser considerado. Antes de tudo, como vimos, ele nos diz para termos certeza de que o que estamos considerando é realmente o Evangelho e não outra coisa qualquer. Devemos prestar a mais profunda atenção às coisas que ouvimos, às coisas que foram pregadas no início. Novamente, a grande razão pela qual todos devem ouvir esse Evangelho é a fonte de onde ele provém, a autoridade que está por trás dele. Vimos que, embora seja natural ficarmos ansiosos para que nossos problemas sejam resolvidos, antes de começarmos a considerar outras coisas, ainda que sejam perfeitamente legítimas, devemos primeiro enfrentar o problema que se aplica a toda a humanidade.
nossa situação e nosso estado como seres humanos. Devemos considerar com seriedade o que o Evangelho realmente é e o fato de ele é um registro de algo que aconteceu na história. O Evangelho é uma mensagem de Deus. Ele nos pede para encararmos algo a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo que historicamente aconteceu neste mundo. A próxima grande razão dada pelo autor para prestarmos a maior atenção é o extremo perigo e poderíamos dizer até mesmo o desespero da situação e do estado de todos os que não creem no Evangelho. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. Uma importante característica da Bíblia é sempre enfatizar o perigo da posição de todos aqueles que não conhecem a Deus e que não são cristãos. Muitas pessoas veem o Evangelho de Jesus Cristo principalmente como uma visão de mundo nobre e maravilhosa, um ensinamento sobre a vida e pensam nele, portanto, como algo que podemos contemplar sempre que considerarmos as várias outras filosofias e visões de mundo. Essas pessoas percebem que devem dar algum tipo de contribuição a este mundo e querem viver a vida da melhor maneira possível. Portanto, consideram o Evangelho como um estilo de vida da mesma maneira que considera tantas outras visões e ensinamentos, e dessa forma pensam que ele deve ser adotado e aplicado à vida, colocado em prática. Essa é a ideia de que tem do Evangelho, de modo que a acatam e se dizem cristãos. Mas essas pessoas não veem o Evangelho como uma mensagem que se dirige a elas diretamente. Nunca tiveram consciência de qualquer senso de urgência ou de qualquer grande necessidade em si mesmas. Nunca sentiram que houvesse nelas algo que tornasse necessário que fugissem da ira vindoura, como o Evangelho diz em Mateus 3,7 e Lucas 3,7. Nunca pensam no Evangelho dessa forma. Elas o veem apenas como um ensinamento extremamente nobre e edificante em relação à vida. Algo que qualquer pessoa decente adotaria e colocaria em prática. O verdadeiro problema com pessoas assim é que elas nunca viram a si mesmas nem a vida delas como de fato são neste mundo. Elas têm uma visão da vida que muitas vezes já foi chamada visão de espectador. Veem a enfermidade da humanidade de forma objetiva, pelo lado de fora, quando na realidade elas mesmas são os pacientes. Elas nunca perceberam que algo precisa ser feito a respeito de si mesma, porque consideram apenas esses outros aspectos. É por isso que essas pessoas, quando leem palavras do tipo "como escaparemos?", realmente não sabem o que isso significa. Dizem que sabem, evidentemente, mas não sabem. Algumas pessoas vivem uma vida muito dissoluta, sentem alguma necessidade de escapar disso, mas não conseguem ver que estão em perigo e não entendem essa ideia de fuga. O verdadeiro problema com pessoas assim é que elas nunca se viram do ponto de vista de seu relacionamento com Deus. Algumas ativamente fazem objeção a esse tipo de ensinamento e pregação. Dizem: essa ideia de como escaparemos é insultante e egoísta. Ou dizem: não vejo utilidade para o tipo de evangelho que enfatiza esse aspecto. Dizer para alguém ter certeza de que sua alma é salva é algo extremamente egocêntrico. Todo esse ensino lhes parece repugnante, elas dizem. Você bate no peito com orgulho e diz sobre si mesmo que não vai para o inferno, mas para o céu. Isso é terrivelmente arrogante. O fato é que aqueles que fazem objeção a uma salvação pessoal não parecem fazer a mesma objeção a várias coisas que tão constante e prontamente procuram na vida, como comer, beber e garantir seu futuro. Eles não consideram nada dessas coisas como interesseiras e egocêntricas. Ou se
de repente ficassem doentes, como uma terrível dor na lateral, e mandassem chamar um médico, porque achavam que a coisa era grave e poderia matá-los. Ficariam surpresos se o médico lhes dissesse que não tinham o direito de se preocuparem consigo mesmo. Ora, porque eles não ignoram a dor simplesmente, porque toda essa concentração em si mesmos. Segundo essas pessoas, é certo alguém se preocupar com a salvação de seu corpo por alguns anos, mas é terrivelmente egoísta se preocupar com o destino eterno de sua alma imortal. Quão tolos podemos ser! Essas pessoas nunca perceberam a verdade sobre si mesma. Uma pessoa que está em uma casa em chamas não fica imóvel, filosofando se será salva. Ela simplesmente se atira pela janela fora para salvar sua vida. Se homens e mulheres percebessem sua verdadeira situação em relação ao seu destino eterno, não falariam dessa maneira que descrevemos. Vamos considerar outra objeção. Alguns acham que toda essa ideia de advertir e inspirar medo é um insulto ao homem e à mente moderna. Hoje nos gabamos de que pregações sobre o inferno, o juízo e o castigo pertencem ao passado. Para nós, cidadãos nos tempos modernos, a maior das felicidades é quando nos comparamos com todos os que vieram antes de nós. Puxa, somos tão avançados, tão superiores. Obviamente, não prestamos muita atenção a coisas como guerras mundiais, bombas atômicas que tiram a vida das pessoas. Somos melhores do que aqueles dos séculos passados. Costumamos dizer, temos de ser, porque cada século necessariamente é melhor que o anterior. E uma das maneiras pelas quais expressamos essa extraordinária superioridade do homem moderno é que não pregamos mais o inferno, a ira de Deus e o medo do juízo. Não fazemos pergunta do tipo, como escaparemos? Como o autor aos Hebreus nos diz. Já superamos esse tipo de coisa. Cá entre nós, sejamos sinceros. Em que o século XXI se relaciona com essa questão? Que diferença faz o conhecimento científico? Não estamos discutindo coisas científicas que podem ser vistas, tocadas e manipuladas. Estamos discutindo coisas que não se veem, que pertencem ao reino da alma, do Espírito e de Deus. Um Deus que não muda, que é eternamente o mesmo e sobre quem não sabemos nada além do que está na Bíblia. É tolice que homens e mulheres pensem que, por serem pessoas modernas, não possam acreditar nesse tipo de doutrina. Não estou interessado em assustar nem alarmar ninguém. Não há necessidade de tentar assustar as pessoas em um momento como este. Os fatos já fazem isso por si mesmos. No entanto, às vezes, um médico tem de amedrontar as pessoas para que se submetam a uma cirurgia. Tirem férias ou façam um tratamento. Ele lhes expõe os fatos, mas não ouvem. Como tem uma compreensão mais profunda da gravidade da situação, o médico argumenta novamente, mas não o paciente balança a cabeça em desacordo. Por fim, o médico precisa recorrer à pressão para salvar o paciente de uma doença que ele sabe que pode ser curada. E precisa assustar o paciente, não porque goste de alarmar as pessoas, mas porque conhece os fatos e se preocupa com o bem do paciente. Digo e repito diante de Deus, meu Criador e Juiz, que não tenho interesse em assustar as pessoas além desse ponto. Essa ideia de que nossos antepassados, alguns dos maiores santos e pregadores que o mundo já conheceu, homens como Charles Haddon Spurgeon, Jonathan Edwards e outros gigantes do passado, gostavam de alarmar as pessoas. É um insulto à memória deles. Esses homens sabiam a verdade e era a sua preocupação pelas almas que os faziam pregar como pregaram. Receio que a condenação que alguns de nós, pregadores de hoje, teremos de enfrentar
é a de nunca ter apresentado ao povo o que realmente está vindo ao seu encontro. Tememos tanto ser considerados ofensivos, ultrapassados, tememos tanto ser condenados por estarmos pregando o fogo do inferno e tentando assustar as pessoas que não apresentamos a verdade. Se me permitem usar a linguagem do apóstolo Paulo, sabendo, portanto, o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens. 2 Coríntios capítulo 5, verso 11. Isso me leva à última razão que devemos considerar. Alguns acham que esse ensinamento é totalmente incompatível com a doutrina do amor de Deus. Eles dizem que não conseguem conciliar a ideia de punição eterna e ira divina com a ideia do amor de Deus. E dizem que as duas coisas certamente parecem bastante incompreensíveis. Assim, sua concepção é que o amor de Deus, de uma maneira ou de outra, garantirá a salvação para todos. Neste ponto, temos dois grupos. Aos que acreditam que essa salvação para todos será alcançada no momento em que todos morrerem. A opinião deles é que não importa como as pessoas vivem neste mundo ou se elas creem ou não, o amor de Deus as endireitará e elas irão para o céu. Já o segundo grupo tem medo de dizer isso e afirma que, no fim, todos terão uma segunda chance. Segundo esses acreditam, o amor de Deus torna isso uma necessidade absoluta. Assim, quando os impenitentes e os que não estão em Cristo morrerem, terão outra chance, para que no final todos sejam salvos pelo amor de Deus. O que as Escrituras ensinam sobre isso? Poderíamos poupar muito tempo e energia em nossa abordagem dessas coisas se simplesmente percebêssemos que a primeira pergunta a ser respondida é esta: em que baseio o meu ponto de vista? Qual é a autoridade de que me valho para a opinião que sustento? Se não estivermos de acordo sobre esse ponto, toda a discussão será inútil. Tudo se resume a isso: ou acredito na Bíblia ou acredito em conceitos humanos. Não há alternativa. Ou vou extrair do livro de Deus a minha visão da vida, da eternidade e tudo o mais. Ou vou dizer, o que acredita é isso, ou o professor fulano de tal diz isso ou aquilo e é nisso que baseio toda a minha posição. Quero lembrá-los do que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto em particular. Não é preciso extraí-lo lá das profundezas. Está ali, bem na superfície, sem hesitar. Vou tão longe a ponto de dizer que nenhuma mensagem, do começo ao fim da Bíblia, é mais importante do que esta somente. Como escaparemos? A Bíblia é um livro de advertência. Permita-me lembrá-los do ensino bíblico. Em certo sentido, somos obrigados a começar pelo conceito do ser humano, pois essa afirmação em Hebreus suscita duas posições que homens e mulheres assumem em relação ao Evangelho e em relação a essa questão de fuga. A primeira é a visão bíblica, que nos diz que o homem é um ser responsável. A Bíblia nos diz que o homem é uma criação especial de Deus, que o criou à sua própria imagem. Ele o criou à sua própria maneira, caso prefira pensar assim, e colocou no homem certas coisas que pertencem a ele próprio, ou seja, a Deus, separando consideravelmente do restante da criação. Ele criou homens e mulheres de tal modo a poder se dirigir a eles, conversar com eles e haver um intercâmbio entre eles e Deus. Homens e mulheres são responsáveis perante Deus, vivem a vida sob a autoridade de Deus e a eles são destinados. Essa é a visão bíblica do homem. É óbvio que essa visão é muito diferente da visão predominante nos dias de hoje. Com frequência ouvimos dizer que o homem, de um jeito ou de outro, brotou da alma primitiva. Ele não é uma criação especial, mas apenas um animal que se desenvolveu um pouco mais do que os outros animais. O homem é essencialmente apenas um animal sem fim nem objeto, sem um propósito final em vista. Ele vive sua breve vida neste mundo e depois morre, exatamente como morrem os animais ou as flores.
Em certo sentido, em decorrência de seu desenvolvimento, ele tem alguma responsabilidade, mas apenas em prol da sociedade e da vida, enquanto ele se encontra aqui neste mundo. Quando ele morre, é o fim. Ele não é responsável em sentido eterno. Não terá de comparecer no final dos tempos e prestar contas. Não há nada disso na visão moderna. Mas a visão bíblica é muito diferente. Segundo a Bíblia, o homem é uma excelente pessoa, uma grande criatura, se assim você preferir, e é completamente diferente dos animais. E isso o torna superior. Ele é o Senhor da criação. Você encontra o conceito mais adiante no 2º capítulo de Hebreus. Que é o homem, para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que o visites, Hebreus 2,6. É isso o que a Bíblia diz sobre o homem. Ele não é apenas uma espécie de animal mais desenvolvido que se arrasta pelo estágio da vida e depois se arrasta novamente para fora dela. De modo nenhum, ele tem um destino. O homem veio das mãos de Deus e para Deus está voltando. Claramente, isso é muito importante e eu lhes perguntaria com a maior solenidade: qual é a visão que você tem de si mesmo e de sua vida neste mundo? A Bíblia pode, ou melhor, a Bíblia pede para prestarmos muita atenção a isso. Pede-nos para percebermos a verdade sobre nós. Não estou preocupado em mostrar a você qual dessas duas visões exalta o homem e qual o insulta. Não estou preocupado em lhes mostrar a curiosa maneira pela qual o homem moderno se contradiz, por um lado vangloriando-se de sua grande superioridade e se transformando quase em um Deus, e por outro lado apresentando-se como um animal que vem a este mundo, morre e esse é o seu fim. Estou simplesmente lhe pedindo que medite seriamente sobre a visão que a Bíblia tem de você, a qual lhe diz que, ainda que não saiba, você é um ser responsável, que presta contas e que, ao passar pela vida neste mundo, todas as suas ações são conhecidas e gravadas, e você terá de dar uma explicação para todas elas. Você terá de enfrentar e responder ao Ser Supremo, que está se dirigindo a você, que falou com você e até mesmo enviou seu filho para falar com você. Você terá de responder a Deus. Além disso, a Bíblia não apenas nos fala sobre o homem, mas também sobre Deus. Deus nos deu uma revelação de si mesmo na Bíblia. Nada sabemos sobre o caráter e a natureza de Deus além daquilo que encontramos em seu livro. O que você sabe sobre Deus e de onde extraiu esse conhecimento? O que você sabe sobre o amor de Deus? Em que autoridade se baseia para saber tudo isso? Conhecemos Deus somente por meio da revelação dada nas Escrituras Sagradas. Veja isso no Antigo Testamento. Veja o que nos é dito sobre a natureza e o caráter de Deus, bem lá no princípio, quando ele criou o homem e começou a falar com ele. Deus revelou sua santidade. Disse que o homem tinha de viver uma vida de submissão a ele. Deus lhe deu mandamentos e disse ao homem que se ele não obedecesse aos seus mandamentos seria punido, sofreria a morte e seria expulso do jardim. Mas em sua tolice, o homem desobedeceu a Deus. Então, Deus mostrou que sua palavra, que suas palavras não eram vãs. E, aliás, puniu o homem. A morte veio sobre ele e sobre toda a raça humana. O homem foi expulso do jardim. Surgiram espinhos e abrolhos. O solo foi amaldiçoado e a vida se transformou no que conhecemos. Isso não foi apenas Deus fazendo algo ao homem, foi Deus se revelando ao homem. Considere agora a história do dilúvio. Deus revelou seu caráter. Ele nos mostrou que o homem é responsável e sujeito à prestação de contas. Ele pediu à humanidade que voltasse para ele, mas os homens o ignoraram. Deus chamou um homem de nome Noé, que por 120 anos pregou a justiça e admoestou o povo a escapar da ira de Deus por meio do arrependimento. Mas eles não o ouviram e riram de Noé. Deus então vingou o caráter de Noé e a verdade enviando o dilúvio. E fez isso novamente quando concedeu a lei. E nela Deus se revela de forma suprema. Ele nos diz
que é um Deus santo e zeloso. Não terá outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Deus falou à nação de Israel sobre o castigo que se seguiria, caso eles desobedecessem reiteradamente. Mas o Antigo Testamento não é apenas uma revelação do que Deus disse, é também uma revelação do que Deus fez. Até mesmo um homem como Moisés, alguém que desfrutou de modo especial do favor divino e a quem Deus deu a lei, quando desobedeceu foi punido. O grande líder que tirou o povo do Egito e o conduziu através do Mar Vermelho não foi autorizado a entrar em Canaã. Por quê? Porque se rebelou contra o Deus Santo. Leia as histórias de outros homens que também foram alvo do favor divino, como Davi e outros, e encontrará a mesma coisa. Veja o terrível castigo que veio sobre indivíduos, membros do próprio povo de Deus, mas olhe também para a nação como um todo, a raça escolhida. Eles eram o próprio povo de Deus, povo que ele gerou de um único homem, Abraão, a quem chamou para ser sua propriedade especial. O que aconteceu a eles? Foram levados cativos para a Síria e para a Babilônia. Eles eram um povo escolhido por Deus, mas isso lhes aconteceu. Por quê? Porque haviam esquecido que Deus é santo e que sua palavra é verdadeira. A nação de Israel é um memorial vivo da verdade de que Deus é santo, justo e reto e punirá a iniquidade e o pecado, mesmo em seu próprio povo. Ah, diz alguém, mas isso está no Antigo Testamento e eu não me interesso muito pelo Antigo Testamento. Estou interessado no Novo Testamento. Então pense em João Batista, o homem que pregou um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ele advertiu o povo de que não há como fugir da ira vindoura em Mateus 3,7. Sua mensagem urgente é: arrependam-se, arrependam-se. E juntamente com essa está sua outra grande mensagem: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em João capítulo 1, verso 29. Apontando para Cristo, ele exorta o povo a que fosse a ele, Cristo, e até enviou seus próprios seguidores a Jesus Cristo. Também devemos considerar um ensino de nosso próprio Senhor. Antes de tudo, há a mensagem de arrependimento. Leia os evangelhos. Você diz que acredita apenas no amor de Deus? Será que sabe mais sobre o amor de Deus do que o Senhor Jesus Cristo? Ele não é a própria encarnação desse amor? Ninguém jamais soube nada sobre esse amor da maneira que ele sabia. E ele pregou o arrependimento. Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, em Mateus capítulo 4, verso 17. Ele também expôs a lei e acabou com a ideia de que ela era algo meramente mecânico. A lei é espiritual. Por exemplo, a questão não é apenas não cometer adultério no sentido físico. Se um homem se quer olhar com luxúria para uma mulher, já está cometendo adultério em seu coração. É assim que nosso Senhor interpreta a lei. Ele a torna infinitamente mais impossível do que era antes. Lê o Sermão do Monte e verá isso. Todos nós gostamos de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. E as pessoas dizem: ah, é nisso que eu acredito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, sim. Mas ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nosso Senhor continua dizendo: aquele que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus, em João 3,18. E ele diz ainda, mais adiante, que a ira de Deus permanece sobre ele, aquele que não crê no Filho, em João 3, verso 36. Como é fácil argumentar com base em nossos próprios pressupostos. Mas se você crê na Bíblia, se crê em Jesus Cristo, é o Filho de Deus, foi isso que ele ensinou e é nisso que você acreditará. Leia também o que diz sobre o juízo final, quando toda a humanidade ficará diante de Deus. E todas as nações da terra virão, e haverá a separação entre ovelhas e bodes. Você já leu as palavras dele sobre o inferno? Foi o Senhor Jesus Cristo quem contou a parábola do rico e do Lázaro. Foi ele quem falou sobre o tormento eterno das chamas e do grande abismo no Hades, entre o homem rico e o outro homem.
que fora levado para o seio de Abraão e sobre a impossibilidade de passar de um lado para o outro. Não há menção a uma segunda ou terceira chance, nem algo sobre a justificação de todo ser humano. Antes é dito que está posto um grande abismo em Lucas capítulo 16, verso 26. Isso não é uma ideia da minha cabeça, não é o pensamento de algum filósofo, é o Filho de Deus quem diz essas coisas. Depois, ouça Jesus, quando ele fala sobre sua volta a este mundo nas nuvens, acompanhado pelos santos anjos, para a colheita e o julgamento. Acima de tudo, ouça quando ele fala sobre seu propósito em vir para este mundo e especialmente quando fala sobre de que modo morreria. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. Quando ele estava enfrentando a morte na cruz e seus discípulos estavam tentando salvá-lo dela, ele lhes disse em essência: vocês não compreendem, não sabem que eu poderia dar ordem a 12 legiões de anjos e escapar disso? Mas se assim o fizesse, não realizaria a tarefa que vim realizar. Como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser erguido. João capítulo 3, verso 14. E ele disse: este é o único caminho. Mas prossiga, a partir daí, como o autor de Hebreus pede que você faça. Ele diz, em resumo, este é o evangelho que foi pregado no início pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele ensinou ao povo sobre santidade, sobre sua própria condição, sobre o juízo que estava por vir e o abismo que estava posto. Esta é a sua mensagem. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, verso 10. Em seguida, lê os apóstolos, aqueles que o ouviram e estiveram com ele. E você descobrirá que todos eles falam sobre o juízo vindouro. Pedro pregou a respeito dele no dia de Pentecostes. Paulo pregou em Atenas. Todos eles o pregaram por todo lugar. Arrependimento, a exortação sobre o único meio de escapar da ira divina. Esses homens nos lembram de que Deus acompanhou a pregação deles com sanção celestial. Disseram que esse poder que viera sobre eles lhes fora dado pelo Espírito Santo. Ananias e Safiras, evidentemente, não acreditaram nisso. E Pedro disse a Ananias: não mentistes aos homens, mas a Deus. Em Atos capítulo 5, verso 4. E eles caíram mortos. Sinais, milagres e maravilhas atestaram a mensagem. E a mensagem do juízo ainda é verdadeira hoje. Ao ler as epístolas, você encontrará essa mesma mensagem solene em toda parte. Mas talvez em nenhum lugar mais do que nessa epístola aos Hebreus. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo, em Hebreus 10:31. Devemos servir a Deus de maneira aceitável, com reverência e temor piedoso, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. Sinto quase um medo em compartilhar tais palavras, mas elas fazem parte da Sagrada Escritura e devemos enfrentá-las. Você e eu devemos responder ao Deus vivo em toda a sua santidade, justiça, retidão e poder. Ele se revelou a nós. Leia o livro de Apocalipse e verá tudo isso da maneira ainda mais extraordinária. Esse aviso, esse pronunciamento do juízo final que está por vir. Mas graças a Deus que, frente a frente com tudo isso, temos a revelação gloriosa e amorosa do caminho da salvação de Deus. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para nos resgatar da ira e do juízo. Todos pecamos, todos nos esquecemos de Deus, todos os insultamos, colocamos outras coisas antes dele e não há maior insulto a Deus do que isso. Estamos todos nessa condição. Estamos condenados. O que podemos fazer? Não podemos fazer nada, mas Deus fez tudo.
Ele enviou seu Filho, o sangue de touro e de bodes e as cinzas de uma novilha aspergidas sobre a impureza não são suficientes para nos salvar, mas graças a Deus, o sangue de Cristo é. Tenham, portanto, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Esse é o caminho de Deus, a única oferta pelo pecado. Deus enviou seu Filho e o Filho levou sobre si nossos pecados que foram punidos nele. Rejeite isso e já não restam mais sacrifícios pelos pecados. Hebreus 10:26. Se você dar as costas para o sangue de Cristo, não restará nada além da certeza do tormento e da agonia futuros. Destino que aguarda incrédulos por toda a eternidade. Meus amigos, tudo é simples assim. Ou você crê no que a Bíblia diz de capa a capa sobre esse assunto ou não crê. Mas ela nos diz que esse é o único caminho. E por saber disso, foi que o autor de Hebreus disse: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Não poderemos escapar. É impossível. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, se por seu Espírito capacite-nos a ver que Ele providenciou o caminho para que possamos ir ao seu encontro. Se rejeitarmos esse caminho, não há outro. Amém. Deus em Cristo os abençoe.